A série The Acolyte, que acabou de encerrar sua primeira temporada lá no Disney Plus, é o Star Wars mais apático que eu já assisti. Mas diferente de muita gente que tem criticado ou até defendido essa nova produção, se baseando em qual lado dessa guerra cultural, ideológica, midiática eles se identificam, o que mais me incomoda em The Acolyte é uma série de problemas profundamente ligados à narrativa, à forma, à execução das cenas, ou mesmo a uma certa essência estilística fundamental da saga do George Lucas, que não está presente aqui e me faz uma falta tremenda. Isso não tem muito a ver com quebrar alguns detalhes menos ou mais importantes do cânone da história da franquia, né? Pelo menos para mim. Eu sei que isso importa, principalmente para quem se dedica há tanto tempo consumindo as várias obras desse universo expandido, né? Que vão muito além dos filmes e séries principais. Mas como eu meio que sigo meu próprio cânone mental, né? Baseado no que eu mais gosto, eu acabo deixando isso um pouco de lado. Agora, quando eu penso em Star Wars, algumas palavras específicas costumavam vir à mente, né, quase imediatamente. Romantismo, inspiração, heroísmo, tragédia, sim, né, mas também poesia, cor, música, empolgação, divertimento, energia e carisma. E eu acho que nos grandes problemas de Star Wars atual, né, principalmente o Star Wars que tem sido feito na TV para o Disney Plus, é que boa parte dos produtores, roteiristas e diretores trabalhando nessas obras parece não querer se esforçar para trazer todos esses atributos tão importantes de volta. Ou pior ainda, eles talvez acreditem que a marca Star Wars já se vincula automaticamente a esse senso de aventura, de fantasia e de emoção, e por conta disso, eles meio que se permitem entregar séries arrastadas, desinteressantes ou mornas, onde quase nada substancial acontece a cada semana, e eles parecem não se importar, né? Porque independente disso, um número suficiente de fãs vai consumir e se empolgar só porque Star Wars é assim mesmo, né? E sei lá, de 3 em 3 episódios, eles balançam umas luzinhas coloridas na tela e recuperam o falso senso de divertimento do público. The Acolyte não é a única série culpada desses problemas, mas para mim ela é talvez a investida mais profunda nesse descaso e desleixo com a magia de Star Wars, né? Com essa alma emocionante e até ligeiramente inocente que sempre habitou o coração da saga. Isso não tem tanto a ver com Star Wars ser para crianças, né? Mas eu acho que é sobre essas histórias despertarem na gente uma espécie de pureza e elevação otimista, né? Que pode ser atrelada a algo mais jovem, mas que é capaz de existir em pessoas de qualquer idade. Na verdade, deveria existir em pessoas de qualquer idade. Deixa eu mencionar uma ótima referência que me empurrou na direção dessa discussão. É um vídeo do Caio Amaral, que tem um canal com ótimas críticas e reflexões sobre cinema. Recomendo muito que vocês sigam. Mas o Caio fez uma análise super interessante do porquê Star Wars parece ter perdido essa magia. Dentre vários motivos pertinentes, um dos mais sutis está na forma como o elenco dessas produções recentes surge em cena sempre com expressões faciais apáticas, com cara de preocupação, com a testa franzida e o olhar vazio e indiferente. Esses personagens sempre têm algum atrito, né, alguma questão mal resolvida se colocando entre eles e impedindo que eles desenvolvam uma dinâmica gostosa de assistir. E isso tudo contamina a narrativa com essa falta de vida, né, de empolgação, de vontade de acompanhar o que está acontecendo e por aí em diante. Para exemplificar melhor, o Caio compara esse detalhe da postura do elenco com cenas do episódio 6 da trilogia original, O Retorno de Jedi, e eu adoro que ele tenha escolhido, inclusive, um filme que não é considerado o melhor filme dirigido da saga, mas ainda assim a diferença é muito nítida. Naquele filme, os personagens sorriem, se abraçam, vibram juntos e exalam essa química muito forte, né? Essa sensação de sincronia de propósito, mesmo que haja divergências e conflitos que são essenciais para qualquer narrativa. Mas em histórias desse tipo, a gente quer assistir pessoas se unindo em prol de um objetivo em comum, né? A gente quer torcer por elas e se emocionar quando elas superam suas diferenças e criam laços inquebráveis de amizade e lealdade. E o jeito como a gente percebe esse tipo de coisa inevitavelmente passa pela forma como elas são apresentadas. E a Disney vem sistematicamente diluindo todos esses elementos carismáticos e emocionantes nas produções de Star Wars. Boa parte disso acontece, como a gente viu, na interpretação dos atores e postura dos personagens. Só reparem como todo mundo agora é cinzento, não existe mais um contraste nítido entre os lados opostos desse conflito.
E mesmo em termos de personalidade, todo mundo agora é chato, né? A gente não vê mais aquela figura carismática dominando o espaço de cena, não existe aquela presença marcante, seja o visual e a voz de um Darth Vader, né? Ou a acidez divertida de uma Princesa Leia, o charme galanteador do Lando, a excentricidade do C-3PO e o Star Power do Harrison Ford, que vale dizer, sempre conseguiu usar o seu desinteresse por esse universo a favor do personagem, né? Trazendo algo de mundano, né? De comum e totalmente relacionável para essa galáxia tão fantástica. E fora tudo isso, eu tenho sentido muita falta da trilha sonora do John Williams, que era um dos personagens mais importantes da saga, e que agora surge completamente imitada por compositores que não conseguem capturar o seu espírito inspirador, né? Compositores que inclusive sequer parecem tentar capturar esse espírito, já que por algum motivo essas séries se recusam a possuir temas musicais marcantes ou qualquer traço maior de personalidade. O que é curioso porque Mandaloriano começou com uma trilha sonora super marcante que vem sendo repetida exaustivamente de um jeito meio mecânico, né? Não muito criativo. Eu entendo que muito disso que eu estou mencionando não é facilmente perceptível por quem só está querendo assistir algo para passar o tempo, mas eu te garanto que a gente absorve essas escolhas criativas e incorpora muito dessa apatia, mesmo sem perceber. E pelo menos para mim, o resultado tem sido uma indiferença completa com esse universo pelo qual eu já me importei tanto e continuo me importando, né? Mas fazendo aquele lance de escolher mentalmente o que realmente faz parte da saga e o que eu posso considerar como delírio coletivo. Agora, se você acompanha meu conteúdo há algum tempo, você até poderia me chamar de hipócrita, porque uma das coisas que eu mais amo já feitas em Star Wars é a série Andor, conduzida pelo Tony Gilroy, né? E que faz basicamente tudo isso que eu considerei problemas graves em The Acolyte. Em Andor, os personagens são cinzentos, moralmente questionáveis, frequentemente desconfiados uns dos outros, eles carregam traumas profundos que se refletem nas suas expressões preocupadas e eternamente sombrias, e, como cereja do bolo, a trilha sonora também passa longe do estilo aventuresco do John Williams. Ou seja, Andor é talvez a ruptura mais completa com todos os fundamentos estéticos estabelecidos pelo George Lucas em Star Wars desde 1977. Mas então, por que essa série funciona? Muito simples. Na verdade, não é tão simples, né? Se fosse simples, todo mundo fazia, mas enfim. A resposta é, Andor tem um roteiro impecável. E um roteiro que foi meticulosamente construído para evidenciar a temática principal da série. E essa temática domina tão perfeitamente cada aspecto da produção que todas as quebras estéticas que eu mencionei surgem não como obras do acaso, né? Como erros ou decisões mal planejadas, mas como uma investida proposital e revigorante na direção dessa temática. Andor se propõe a explorar a complexidade e a severidade de uma galáxia cada vez mais sufocada pela opressão de um regime autoritário, e o quanto esse sufocamento é capaz de produzir uma força contrária, uma rebelião, né, que mesmo se levantando corretamente contra esse império em expansão, não se livra de carregar o peso de atitudes tão cruéis e moralmente condenáveis quanto as ações dos seus inimigos. Nesse sentido, é completamente coerente que os personagens de Andor sejam cinzentos e pessimistas, mas a gente acompanha suas jornadas com empolgação, não porque a gente está torcendo por eles, particularmente, né? Mas porque nós estamos torcendo para a rebelião em si, para esse espírito desafiador que vai despertando e buscando combater um inimigo que pela primeira vez na saga, né, parece intimidante não só pelo visual imponente de personagens como Darth Vader ou Imperador, mas mete medo porque eles finalmente surgem competentes, inteligentes e coerentemente devotos a essa causa autoritária. Mas beleza, eu entendo que essa ruptura de Andor talvez seja extrema demais para quem sente falta de alguns elementos tradicionais de Star Wars ali no meio. Só que daí eu trago outra referência que consegue fazer as duas coisas muito bem. Consegue ser um épico espetacular, muitas vezes divertido de assistir, mas que também trabalha suas ideias sombrias com inteligência, com complexidade moral e excelentes paralelos políticos com o nosso próprio mundo. Eu tô falando de Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith. Um filme que, aliás, flutuou bastante na minha percepção ao longo dos anos. Eu adorei o episódio 3 na época do seu lançamento, eu assisti 5 vezes no cinema, por exemplo,
Depois, lentamente, eu fui sendo convencido por uma imaturidade cinéfila a dar muito peso para alguns elementos inferiores, né? Aquele argumento batido das atuações ruins e por aí em diante. Mas hoje, finalmente, eu consigo enxergar na Vingança do Sith as tremendas virtudes de um cineasta no auge do seu ímpeto criativo. O que o George Lucas faz com maestria aqui é costurar um espetáculo sem freios, com uma trama absurdamente inteligente sobre golpe de Estado, manipulação política, dissolução da democracia e derrota do heroísmo. E o filme consegue realmente habitar esses dois lados. Os Jedi, individualmente, nunca foram tão legais de assistir, saltando e brandindo seus sabres de luz em ação. E, ao mesmo tempo, a instituição Jedi surge apática, enfraquecida, corruptível e engessada pelo sistema. E é importante que exista essa distinção, né? A perda de fé na organização coletiva, que não aguenta o peso do jogo político ao seu redor, mas a permanência do apelo dos poucos personagens individuais que tentam combater essa falência da ordem. O Obi-Wan, o Yoda, Bail Organa, a Padmé e por aí em diante. Vale dizer que o contrário também funcionaria, né? Daria para se contar uma história sobre uma coleção de indivíduos problemáticos, manchando o nome de uma instituição boa e merecedora de ser preservada, mas o grande problema de The Acolyte é que ela parece querer destruir a imagem do Jedi simultaneamente nessas duas esferas, na individual e na coletiva, na pessoal e na institucional ao mesmo tempo. A série procura desconstruir uma ordem que já surge representada de forma errada, opressora, incompetente em primeiro lugar, né? Isso vem desde o roteiro, que distribui para os Jedi diálogos saídos direto de abordagens policiais violentas que a gente vê hoje em dia no mundo, com eles agindo como uma força coercitiva que julga e condena diretamente ali no calor do momento, ou mesmo que age como padres jesuítas catequizando à força pessoas de outras culturas e crenças. Isso até seria um lado interessante a se explorar, mas, de novo, né? Se a Alta República era para ser o auge dessa ordem Jedi que todos nós admiramos, por que eles precisam ser retratados de um jeito ainda mais corrupto, ainda mais passional, nocivo, né? E até patético do que na trilogia prequel, que já tinha cumprido esse papel de mostrar a queda de um grupo enfraquecido. Mesmo que as lutinhas sejam legais, sejam bem coreografadas, mas eu simplesmente não me importo com nenhum desses personagens, porque não existe uma razão maior para que eu deseje ver eles vencerem ou superarem algum desafio. Os seus objetivos nunca são claros e as suas intenções nunca são nobres ou mesmo coerentes. Mas fora isso, a própria escalação de elenco dos Jedi em Acolyte parece explicitar essa visão destoante e desromantizada, né? Com exemplos nítidos como o Mog, um cara que parece o extremo mais oposto do que a gente pensa quando imagina um Jedi e que faz questão de atuar da forma mais anti-Jedi possível, né? Com seu jeito hesitante, inseguro, bajulador, né? E, no geral, quase todo mundo nessa série parece ter sido orientado intencionalmente a ser o menos carismático possível, a não ter qualquer atributo afetuoso de personalidade, enfim. Meu ponto aqui é desconstruir demais essa ordem de monges espaciais tão queridos pelos fãs e tão importantes para o universo de Star Wars, inclusive para o modelo de negócios da franquia, né? Pensando que a empresa Disney está sempre querendo vender brinquedos de Jedi para crianças e estimular que elas queiram se identificar com esses personagens, mas desconstruir os Jedi dessa forma tão extrema faz com que a sua queda iminente simplesmente não seja tão trágica. Porque não é trágico ver figuras antipáticas sendo derrotadas, só seria trágico se a gente gostasse delas em primeiro lugar. Por isso que os Jedi do George Lucas são muito mais verdadeiramente trágicos, né? Não por serem perfeitos, eles não são mesmo, como a gente vê no Mace Windu e a sua forma equivocada de lidar com as angústias do Anakin, mas por caírem de um estado anterior de bondade, de ótimas intenções e de heroísmo. Atributos que realmente fazem a gente torcer por esses personagens e eventualmente lamentar as escolhas que eles fazem. Eu até ouso dizer que nessa época tão viciada em desconstrução, em subversão e ambiguidade moral, seria realmente refrescante assistir a uma história onde os Jedi são de fato heróis inquestionáveis, né? É um poço de otimismo e virtude numa galáxia não tão justa assim, e esse poderia ter sido um baita diferencial dessa época da Alta República. Agora, é claro que tudo isso que eu estou discutindo, essa desconstrução extrema do Jedi, é obviamente a intenção principal da Leslie Headland, a showrunner de The Acolyte,
que parece realmente querer explorar um outro ângulo, uma outra perspectiva diferente daquilo que a gente já conhece há tanto tempo. Ela inclusive cita várias vezes o efeito Rashomon, baseado no filme do Kurosawa, onde você tem diferentes perspectivas de uma mesma história, fazendo com que o espectador seja lançado de lado a lado até que ele consiga construir uma visão mais completa da situação, ou mesmo sequer consiga fazer isso. Mas aí eu me incomodo com duas coisas. Se inspirar num clássico do cinema não é o suficiente para você entregar algo bom. Você precisa construir algo a partir dessa referência. Algo que some ao que veio antes e não só repita o que veio antes, né? E essa construção precisa ser bem executada, não dá para só fazer de qualquer jeito, como é o caso aqui. Mesmo dentro da saga de Star Wars, o conceito Rashomon já tinha sido melhor aplicado no polêmico episódio 8, Os Últimos Jedi, que muita gente odeia, muita gente ama. Eu me coloco meio que no meio, mas pelo menos eu reconheço que ali aquele conceito era uma novidade explorada suficientemente bem pelo roteiro. A questão da diferente perspectiva do Luke e do Kylo Ren acerca de uma noite fatídica. A segunda coisa que me incomoda é que a Leslie parece querer tomar o partido completo dessas protagonistas, Osha e May, e por consequência todo aquele grupo de bruxas com o mantra nada ridículo do... E não me parece justo que ela tome o partido de personagens que nitidamente tomam atitudes tão condenáveis quanto as dos Jedi que elas estão condenando. A série realmente assume um relativismo moral do jeito mais simplista possível, fazendo trocas de motivações completamente arbitrárias e jogando na tela situações mal explicadas que nunca são questionadas de um jeito coerente pelos personagens. Com a conclusão da trama basicamente querendo provocar uma resposta emocional comovente entre duas personagens que não merecem essa empatia. E com atuações que, desculpa cara, também não merecem. A Amandla Stenberg, pelo menos nessa série, simplesmente não consegue trazer qualquer expressividade para uma personagem que precisa de muito mais emoção fluindo, né? Como fica nítido numa cena crucial de ódio extremo que o rosto da atriz representa com o mesmo olhar de dor de barriga que ela carregou ao longo de todos os episódios. Finalmente, eu acho profundamente equivocada a escolha de The Acolyte estruturar tudo isso com base naquela manjada Mystery Box do J.J. Abrams. Aquele modelo narrativo sustentando mistérios desinteressantes que só ficam gerando teorias bobas dos fãs, aquela coisa do quem vai aparecer, quem é o Sith, quem é o mestre, né? E que entrega de cara os mistérios que realmente poderiam render uma trama de suspense e investigação, como a identidade do assassino de Jedi, que já é revelada logo no primeiro episódio, por exemplo. E isso me frustra demais, porque eu lembro de ouvir a ideia inicial dessa série sobre o Sith comandando a narrativa, né? E pensar que a gente poderia ter visto algo muito mais corajosamente voltado para o terror. Um misto de David Fincher com seus mistérios de Seven ou Zodíaco, com toques de Olhos Bem Fechados do Kubrick, aquele lance da sociedade secreta, misteriosa. Menos a putaria, não precisava ter a putaria. Ou talvez precisasse. E eu até aceito que o caminho escolhido tenha sido outro, né? Eu vivo dizendo que não é o nosso papel, enquanto críticos, dizer como deveria ser o filme ou a série, mas sim reverberar o que ela de fato é. Só que daí, nesse caso, o resultado é um produto muito desleixado, né? Muito mal acabado e até propositalmente pensado para irritar e destruir muitos fundamentos de Star Wars sem oferecer algo de qualidade em troca, como faz Endor e como faz até Os Últimos Jedi, mesmo que tropeçando aqui e ali. É um destruir por destruir. E isso é muito triste, mas tem acontecido há tanto tempo com Star Wars que a minha resposta acaba sendo menos emotiva e passional e mais indiferente, né? Mais apática mesmo. E honestamente eu não sei se isso não é ainda pior. Mas enfim, eu quis explorar nesse vídeo aspectos mais profundos do meu incômodo com The Acolyte, e eu sei que a série permite, né, que a gente permaneça bastante nos detalhes problemáticos, nos furos de roteiro, nos diálogos, nas reviravoltas e clichês novelescos, ou mesmo na ausência completa de uma construção de universo diferente, explorando essa época tão inédita da saga, pelo menos no audiovisual. Mas todo mundo meio que já está cobrindo isso, né? Então a minha ideia foi a de focar nesse lado mais íntimo e fundamental mesmo. Mas me diz aí o que você achou dessa série, vamos continuar a discussão. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.